Olá, pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o Gil Vicente, né? E a sua peça A Farsa de Inês Pereira. O Gil Vicente, como vocês sabem, né? Eu já até falei num outro vídeo aqui, né? O Alto da Barca do Inferno. O Gil Vicente é um escritor inserido na época do humanismo, que é esse período de transição, né? Entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? Humanista, todo mundo humano, né? Os manos, as minas, todo mundo, né? Humanismo, não é isso? Então, o Gil Vicente, você vê que evolução, né? O Gil Vicente hoje, inclusive, é até um time de futebol, hein? Olha que beleza, hein? Time de futebol, segunda divisão do campeonato português, mas tá lá, né? De repente vai disputar Champions, ser campeão e disputar o Mundial com o Palmeiras, na verdade. Essa é a esperança, né? A esperança do Gil Vicente. Mas voltando a falar aqui sobre o autor, né, o escritor Gil Vicente, ele então escreveu várias peças, né, mais de 40 peças, lá no século XVI, 1502 em diante. Né? Particularmente a Farsa de Inês Pereira é uma peça de 1523. Né? E o que é essa peça? Né? Por que farsa? Farsa é uma peça cômica, né? Então há um lado cômico, engraçado. Então o autor, no caso, acaba explorando uma situação cômica, mas sempre com um objetivo. O Gil Vicente sempre tinha um objetivo com as peças dele, que era moralizar. Ele falou, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, não pode ser assim, não pode ser assado. Né? Então, e o que ele satiriza no casamento, na verdade? Satiriza as atitudes de uma moça fútil. A Inês Pereira é uma moça fútil. Fútil. Tem gente fútil hoje? Então, ela era fútil. Mas por que ela era fútil? Né? Não por querer se casar, na verdade o grande sonho dela era se casar, não por isso, mas pela maneira com que ela quer ou com que ela quer se casar, ou com quem, né? Ela na verdade quer um homem discreto. O que significa ser discreto? Ser um homem nobre, um homem elegante, nem precisava ser bonito, né? Mas desde que fosse elegante, desde que tivesse nobreza. Por quê? Porque assim ela estaria bem, né? Você imagina, você se casar com um Zé Ninguém é uma coisa, você se casar com uma pessoa que se destaca, que é importante, então você próprio também se destaca, né? Então essa é a futilidade que critica aí o nosso amigo Gil Vicente. Seria hoje, né, como você querer apenas se expor aí nas redes sociais, né? Querer parecer que está bem, né? Mas às vezes não está tão bem, né? Então, e ela quer se dar bem, né? Ela, né, a Inês Pereira, né? Olha o que ela diz no começo da peça, né? Logo no começo, ela diz assim, olha, renego deste lavrário do primeiro que o usou, ó diabo que o dou, que tão mal é daturar. Ó Jesus, que enfadamento e que raiva e que tormento, que canseira e que cegueira, eu hei de buscar maneira de algum outro aviamento. Então, a gente pode observar duas coisas aí nesse pequeno trecho. O primeiro, que se trata de um poema, né? Toda a peça é um poema dramático, né? Tudo bem, é uma comédia, mas faz parte do gênero dramático, tá? Então, nesse sentido, tá bem? O segundo aspecto é que vocês podem observar, ficou mais bonito, né? Tem um errinho aí, né? Então, vocês podem observar que a peça é escrita ainda em galego-português, né? Não é o português, né? A língua portuguesa, né? Que vai se desmembrar do galego a partir do classicismo. Tá bem? Então ali a gente tem um galego. Essa é uma dificuldade a mais para se ler a peça. Mas a peça é simples, ela não é tão difícil. A dificuldade está realmente na linguagem. Então, como eu dizia, a Inês Pereira quer se casar, né? Será que é uma boa ideia? Né? Então, mas ela não tinha noivo. Então havia na época lá as alcoviteiras. O que é uma alcoviteira? É uma mulher que arrumava namoradinho, né? Arruma um namoradinho pra mim, né? É o Tinder da época, né? Arruma um namoradinho, né? Um peguete, alguma coisa assim. Mas ela não queria um peguete, ela queria um namoradinho. Então, a nossa amiga Leonor Vaz, né, que é a alcoviteira que eu estava falando, e ela fala assim, você não casa com o Pero Marques, Pero que sim, Pero que não, né, então Pero Marques, né, cara, gente boa, tranquilinho, não é discreto, não é nobre, mas é um cara rico, ficou rico, né? É o burguês, porque a gente tem que lembrar que esse século aí é o século em que Portugal estava nadando
de braçada ou navegando, né? Já que é a época das grandes navegações, no século anterior e o século XVI. Então Portugal estava realmente com a bafunfa, não é bafunfa, estava com dinheiro, né? Falei errado, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Então estava com a grana. Tava com a grana, já tinha até descoberto o Brasil, né? Levando nosso pau, né? Brasil aqui, não é isso? Então, Portugal tava bem, né? Então havia ali pessoas, os burgueses, né? Estavam ganhando uma graninha, e havia uma nobreza também, uma nobreza meio decadente, né? Então é um período, assim, de transformações sociais, políticas, mas principalmente econômicas em Portugal. Tá? E a peça, de uma maneira ou de outra, acaba retratando esse contexto. Muito bem. O Pero Marques era um cara rico, então, não um milionário, rico, né? Tinha uma graninha, né? Uma graninha. E a Leonor vai e falou: faz caso com ele. Aí, bonitinho, bonitinho, quietinho, na dele. De fato, o Pero Marques era um bronco, né? Era um bronco, é o asno. Lembra que eu falei lá, né? Não falei, né? Eu só pensei o que eu devia ter falado. Que a peça é baseada num ditado. A peça é baseada num ditado popular que é assim: prefiro o asno que me carregue a cavalo que me derrube. É o cavalo, né? É o cavalo. Então o Pero Marques vai ser o asno aí da peça, né? Mas no começo ele não casa com ela, não. Ela fala: não, quero não, quero não, quero não. Eu já pedi para 2 judeus, né? Na época também tinha essa questão do judaísmo, né? Os cristãos novos, né? Então, os judeus aí, era o Latão e o Vidal, foram atrás então de um casamento para nossa amiga aí, como é o nome dela? Inês, né? Inês, né? Esqueci, achei que era Inês. Não, é Inês mesmo, né? Então, a Inês Pereira, né? Então, não vamos esquecer, né? A Inês Pereira, então, lá os judeus foram atrás de um namoradinho para Inês Pereira e acharam um rapaz chamado aí Brás da Mata, né? Olha só o que diz, né? O que diz é que assim, o que acontece? O Pero, como eu falo, como eu falei, ele não sabia se expressar muito bem, mas o Brás, né, acaba se expressando muito bem. Mas olha o que o Vidal fala, né, é o lado cômico aí da peça. Ele diz assim, ó: Polalamba e Polopó, quer dizer, polo, né, pelo, né, polo, que era pera a verdó. Com chuva, sol e nordeste foi a coisa de maneira, tal friura e tal canseira, que trago as tripas maçadas, né? O intestino tá ruim, né? As tripas maçadas, cansadas. Assim me fadem boas fadas, que me saltou caganeira, para a vossa mercê ver o que nos encomendou. Então eles andaram tiveram tanta dificuldade que o nosso amigo aí teve até uma caganeira. Mas que feio, né? Então, né? E é o lado cômico da peça, né? O lado cômico, tá? E aí eles acham o Brás. Quem que é o Brás? O Brás é o escudeiro que queria ser cavaleiro. Entendeu a jogadinha? Então, ele queria ser cavaleiro, mas ele era o escudeiro. Ele levava os escudos, né? Então, mas ele queria ser cavaleiro. É o cavalo, né? Prefiro o asno que me carregue a cavalo que me derrube. Então ele queria ser cavaleiro. E ele é cheio de prosa, né? Cheio de fala, é um cara que fala bem, né? Quer ver uma fala dele? Ele diz assim, olha: antes que mais diga agora, Deus vos salve, fresca rosa, e vos dê por minha esposa, por mulher e por senhora, que bem vejo nesse ar, nesse despejo, muito graciosa donzela, que vós sois minha alma aquela que eu busco e que desejo. Obrou bem a natureza em vos dar tal condição, que amais a discrição muito mais que a riqueza. Olha aí, né? Uma fala bonita, né? Então ele está falando, ó: você prefere um homem discreto a um homem rico? O escudeiro não era rico, ele poderia ficar, né? Rico era o pero que sim, pero que não, né? Então, ele era rico, o Brás não era, né? Mas aí a mãe dela fala assim: ô, menina, você vai casar com esse escudeiro, né? Você acha que vai ser um bom casamento? Aí ela fala: ô mãe, não esquenta a cabeça não, chá comigo. A gente sempre fala isso, né, pra mãe, né? Mãe, chá comigo, eu sei o que eu tô fazendo. Não é assim? Então, aí a mãe fala: bom, eu avisei, né? Depois não digo que eu não avisei, né? A mãe sempre fala isso. A peça é de 1523, né? Parece que é de agora, não é?
Então, que a menina fala, deixa comigo, mãe. Já comi, deixa eu que escolho. Você escolheu meu pai, não escolheu? E eu nasci, não nasci, tô aqui, não tô? Então, agora deixa comigo que eu vou escolher, né? Eu vou escolher o Brás. Brás da Mata, o escudeiro, né? Que vai ser cavaleiro e que vai me tratar como uma donzela, né? Só que não, né? Pero que sim, só que não. Então, é... por que ela fala? Por que acontece? Porque eles se casam, né? Se casam. Mas aí depois que se casa, o escudeiro fala para ela, esqueci o nome dela, né? Então ele fica pensando, o Inês Pereira, é o seguinte, agora você é minha mulher. Significa que você não pode nem ir na janela, mas eu não quero que você vá na sua mamãe, eu não quero que você vá aí sair com as amiguinhas, as migas, ir pro shopping, nada de ir pro shopping. Eu não quero que você vá pra balada, não tem mais balada, né? Não quero que você fique aí ouvindo as cantigas, não quero nada, né? Não quero que você fique aí, vai lá no cinema, você não pode sair de casa, nem pra igreja só comigo, né? Você não vai mais sair de casa, você é minha esposa, minha raposa, né? Então ele falou isso pra ela, né? Ela falou, pô, eu virei prisioneira? É, virou prisioneira. E é o seguinte, nega, eu vou sair agora, eu vou lá pra uma guerrinha, tá ligado? Eu vou lá pra uma guerra e aí você me espera. Me espera, vou pôr um cinto de castidade em você ainda, né? Você me espera, tá? Então eu vou lá pra guerra e aí você me espera. E é isso que o Pero fez. E o Pero deixou um rapaz, um moço, né? Na peça aparece assim como o moço. O moço tinha que cuidar da Inês Pereira para ver se ela ia cumprir as ordens, né, de não sair de casa. Né, eu brinquei aqui um pouquinho, óbvio, né? Mas de qualquer modo a ideia era essa, né? Ela não podia sair de casa, né, não podia, né? Tinha que ficar lá presa, né? Ficar presa. E aí, para a sorte da Inês Pereira, o que acontece? O que acontece? O que? Né? Então tá lá o escudeiro na guerra e ele leva uma escudada na cabeça e morre, né? Ele é, não, né? Obviamente uma espada, né? Uma espadada. Então o escudeiro, né, morre na guerra. E aí a Inês, né, fica lá meio triste, só que não, né? Só que não também. Né? Então ela tá fingindo que tá triste, né? Oh, meu maridito morreu, boa, boa. É o choro, né? Choro, né? Então, ela tá lá chorando, mas mais ou menos, né? Aí a Leonor fala, a Leonor aparece, aquela alcoviteira, fala, e aí, amiga, tudo bem? E aí, como é que anda as novas? Então, meu marido morreu, olha que beleza, né? Você tá triste? Tô triste. Boa, boa, tá triste, né? Aí ela fala, não, você fica triste não, já tá viúva mesmo, casa lá com meu amigo Piro, lembra dele? Pero Marcas. E ele é o cara, né? E casa com ele, você vai curtir, né? Então, aí ela fala, bah, já tive um casamento que eu queria, não deu certo, eu vou pra qualquer um mesmo, né? Então tá bom. Então aí ela se casa com o Pero, e o Pero é bobão, né? Bobão, né? Bobão. Aí ela fala assim, ó, é o seguinte, ô Pero, eu vou aonde eu quero, que hora que eu quero, volto a hora que eu quero e você não me enche o saco. Ele fala, sim senhora, né? Vou pra balada, ela fala, sim senhora. Vou sozinha, sim senhora. Não quero saber de você, sim senhora. Mas você é meu marido, sim senhora, né? Então ela domina o cara, né? Domina. Olha que quem não quer um marido desse, olha que beleza. Sim senhora, não senhora, né? E aí o que faz a nossa querida Inês Pereira? O que ela faz? Então, como ela era muito religiosa, aí aparece lá um ermitão. Que é um ermitão? É um religioso, né, que fica numa ermida, fica distante da sociedade, mas ele resolve dar uma voltinha lá e aparece. E aí ele fala, ô Inês, você lembra de mim? E ela fica pensando. Ela fala, não. Então, eu sou aquele cara que quis dar uns cata a você quando você tinha lá os seus 14 anos, 15 anos, tá lembrado? Ah, sim, então, tamo aí, né? Tamo aí na área. Tamo aí na área. Mas tô casado, né? Mas eu não sou ciumento. Né? Não dá nada não, dá nada não. Então, e aí ela se torna amante do ermitão. E toda semana ela vai ver o ermitão e fala pro Pero, ô Pero, eu vou lá pro ermitão, eu vou rezar lá, viu? Eu vou rezar, você fica aí. Sim, senhora, sim, senhora. É. Então, e ela arruma então uma mãe, olha que safatinha, né?
E aí o que que acontece? Então você vê, né? A Inês seguindo aquele ditado, prefiro asno, porque o pero é um asno que me carregue, a um cavalo, que era o Brás, né? Que me derrube. Então a Inês foi derrubada pelo Brás, porque não podia sair de casa, mas foi carregada, tratada como rainha pelo pero que sim, pero que não, só que não. Então, e é isso, essa é a ideia da peça. E por que é uma peça humanista, então, só para a gente finalizar aqui? Porque, veja, está tratando de um assunto mundano, né? O humanismo tratava das questões religiosas, não quer dizer que abandonou a religião, obviamente que não, mas deu mais ênfase às questões humanas, né? Às preocupações humanas, o ser feliz, então a busca da felicidade, por exemplo, o casar, né? Casar por interesse ou casar por amor, não importa, é uma questão mundana, quer dizer, uma questão do mundo, né? Mas o Gil Vicente, é claro, como eu disse, ele aproveita das peças para criticar algumas atitudes. E ele então está criticando, sobretudo, a Inês Pereira, né? Como eu disse, é uma mulher fútil. Não é isso? Mas é uma peça interessante, vale a pena a leitura, não é demorado para ler, só a dificuldade está mesmo na linguagem. Tá bem? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Aí dá um like. Agora é a época dos likes, né? Na época é dar um sorrisinho, né? Então que é um like.